Imagine um lugar onde sair de casa é um ato de coragem, onde a violência é cotidiana e a esperança escassa. Este é o país mais perigoso do mundo para se viver. Este país enfrenta uma combinação letal de fatores: guerra civil, terrorismo, colapso institucional e violações sistemáticas dos direitos humanos. A vida aqui é marcada por conflitos incessantes e uma luta diária pela sobrevivência. A população vive sob constante ameaça. Explosões, tiroteios e ataques suicidas são comuns. Mulheres e minorias enfrentam opressão severa e a liberdade de expressão é praticamente inexistente. Milhões fugiram, tornando-se refugiados em busca de segurança. Aqueles que permanecem enfrentam uma realidade brutal, com acesso limitado a recursos básicos e serviços essenciais. Este país é um lembrete sombrio do que acontece quando a sociedade desmorona. É um chamado à ação para que a comunidade internacional não ignore os horrores enfrentados por seus habitantes. O país mais perigoso do mundo não é apenas uma estatística, é uma realidade vivida por milhões, que não viremos o rosto para o sofrimento humano. O país mais perigoso do mundo para se morar, segundo diversas análises internacionais, é o Afeganistão. O Afeganistão enfrenta uma combinação devastadora de fatores que o tornam extremamente perigoso para seus habitantes. Conflitos armados contínuos, presença de grupos terroristas como o Talibã e o Estado Islâmico, instabilidade política e violações sistemáticas dos direitos humanos contribuem para um ambiente de constante insegurança. A população civil é frequentemente vítima de ataques, sequestros e violência indiscriminada. Além disso, a infraestrutura do país está severamente comprometida, dificultando o acesso a serviços básicos como saúde, educação e segurança. A economia é frágil e muitos afegãos vivem em condições de extrema pobreza. Esses fatores combinados fazem do Afeganistão um dos lugares mais perigosos do mundo para se viver, conforme apontado por diversas organizações internacionais e relatórios de segurança. Nos últimos 5 anos, o Afeganistão tem enfrentado uma série de eventos que consolidam sua posição como um dos países mais perigosos do mundo. Apresento alguns dos acontecimentos mais marcantes nesse período. 1. Retorno do Talibã ao poder, agosto de 2021. Em agosto de 2021, o Talibã retomou o controle do Afeganistão após a retirada das tropas dos Estados Unidos e da OTAN, encerrando 2 décadas de intervenção militar estrangeira. A queda de Cabul ocorreu de forma rápida e inesperada, levando ao colapso do governo afegão e à fuga do então presidente Ashraf Ghani. Esse retorno ao poder mergulhou o país em uma nova era de incertezas e medo. Ataque à Universidade de Cabul, novembro de 2020. 3 homens armados invadiram o campus da Universidade de Cabul, matando 35 pessoas e ferindo outras 50. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Atentado à escola Sayed al-Shuhada, maio de 2021. Um carro-bomba seguido por 2 explosões atingiu uma escola em Cabul, resultando na morte de pelo menos 85 pessoas, a maioria meninas entre 11 e 15 anos. O ataque ocorreu em uma área predominantemente habitada pela minoria Hazara. Explosão no Centro Educacional Kaaj, setembro de 2022. Um atentado suicida em um centro educacional em Cabul matou pelo menos 52 pessoas e feriu outras 110, sendo a maioria jovens mulheres da etnia Hazara. Ataque ao aeroporto de Cabul. Durante as operações de evacuação, um atentado suicida próximo ao Abbey Gate do aeroporto internacional Hamid Karzai matou pelo menos 182 pessoas, incluindo 13 militares dos Estados Unidos. Repressão aos direitos das mulheres. Desde a retomada do poder pelo Talibã,
houve uma regressão significativa nos direitos das mulheres. Proibição da educação feminina em universidades e escola. Proibição de mulheres em academias, parques e locais públicos. Fechamento de salões de beleza, afetando cerca de 60 mil empresárias e restringindo ainda mais a liberdade econômica feminina. Colapso do sistema de saúde. Em março de 2025, a Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou que 80% dos serviços de saúde no Afeganistão correm o risco de fechar devido à falta de financiamento. Mais de 220 centros de saúde podem encerrar suas atividades até junho de 2025, deixando 1,8 milhões de afegãos sem acesso a cuidados médicos primários. O regime do Talibã enfrenta dificuldades em obter reconhecimento internacional, o que agrava a crise econômica e humanitária no país. A falta de ajuda externa e sanções econômicas contribuem para a deterioração das condições de vida da população afegã. Esses eventos destacam a complexidade e a gravidade da situação no Afeganistão. Imagine um lugar onde sair de casa é um ato de coragem, onde a violência é cotidiana e a esperança escassa. Este é o país mais perigoso do mundo para se viver. Este país enfrenta uma combinação letal de fatores: guerra civil, terrorismo, colapso institucional e violações sistemáticas dos direitos humanos. A vida aqui é marcada por conflitos incessantes e uma luta diária pela sobrevivência. A população vive sob constante ameaça. Explosões, tiroteios e ataques suicidas são comuns. Mulheres e minorias enfrentam opressão severa e a liberdade de expressão é praticamente inexistente. Milhões fugiram, tornando-se refugiados em busca de segurança. Aqueles que permanecem enfrentam uma realidade brutal, com acesso limitado a recursos básicos e serviços essenciais. Este país é um lembrete sombrio do que acontece quando a sociedade desmorona. É um chamado à ação para que a comunidade internacional não ignore os horrores enfrentados por seus habitantes. O país mais perigoso do mundo não é apenas uma estatística, é uma realidade vivida por milhões, que não viremos o rosto para o sofrimento humano. O país mais perigoso do mundo para se morar, segundo diversas análises internacionais, é o Afeganistão. O Afeganistão enfrenta uma combinação devastadora de fatores que o tornam extremamente perigoso para seus habitantes. Conflitos armados contínuos, presença de grupos terroristas como o Talibã e o Estado Islâmico, instabilidade política e violações sistemáticas dos direitos humanos contribuem para um ambiente de constante insegurança. A população civil é frequentemente vítima de ataques, sequestros e violência indiscriminada. Além disso, a infraestrutura do país está severamente comprometida, dificultando o acesso a serviços básicos como saúde, educação e segurança. A economia é frágil e muitos afegãos vivem em condições de extrema pobreza. Esses fatores combinados fazem do Afeganistão um dos lugares mais perigosos do mundo para se viver, conforme apontado por diversas organizações internacionais e relatórios de segurança. Nos últimos 5 anos, o Afeganistão tem enfrentado uma série de eventos que consolidam sua posição como um dos países mais perigosos do mundo. Apresento alguns dos acontecimentos mais marcantes nesse período. 1. Retorno do Talibã ao poder, agosto de 2021. Em agosto de 2021, o Talibã retomou o controle do Afeganistão após a retirada das tropas dos Estados Unidos e da OTAN, encerrando 2 décadas de intervenção militar estrangeira. A queda de Cabul ocorreu de forma rápida e inesperada, levando ao colapso do governo afegão e à fuga do então presidente Ashraf Ghani. Esse retorno ao poder mergulhou o país em uma nova era de incertezas e medo. Ataque à Universidade de Cabul, novembro de 2020.
3 homens armados invadiram o campus da Universidade de Cabul, matando 35 pessoas e ferindo outras 50. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Atentado à escola Sayed al-Shuhada, maio de 2021. Um carro-bomba seguido por 2 explosões atingiu uma escola em Cabul, resultando na morte de pelo menos 85 pessoas, a maioria meninas entre 11 e 15 anos. O ataque ocorreu em uma área predominantemente habitada pela minoria Hazara. Explosão no Centro Educacional Kaaj, setembro de 2022. Um atentado suicida em um centro educacional em Cabul matou pelo menos 52 pessoas e feriu outras 110, sendo a maioria jovens mulheres da etnia Hazara. Ataque ao aeroporto de Cabul. Durante as operações de evacuação, um atentado suicida próximo ao Abbey Gate do aeroporto internacional Hamid Karzai matou pelo menos 182 pessoas, incluindo 13 militares dos Estados Unidos. Repressão aos direitos das mulheres. Desde a retomada do poder pelo Talibã, houve uma regressão significativa nos direitos das mulheres. Proibição da educação feminina em universidades e escola. Proibição de mulheres em academias, parques e locais públicos. Fechamento de salões de beleza, afetando cerca de 60 mil empresárias e restringindo ainda mais a liberdade econômica feminina. Colapso do sistema de saúde. Em março de 2025, a Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou que 80% dos serviços de saúde no Afeganistão correm o risco de fechar devido à falta de financiamento. Mais de 220 centros de saúde podem encerrar suas atividades até junho de 2025, deixando 1,8 milhões de afegãos sem acesso a cuidados médicos primários. O regime do Talibã enfrenta dificuldades em obter reconhecimento internacional, o que agrava a crise econômica e humanitária no país. A falta de ajuda externa e sanções econômicas contribuem para a deterioração das condições de vida da população afegã. Esses eventos destacam a complexidade e a gravidade da situação no Afeganistão.